Charles Richet, no limiar do mistério. Charles Richet e o Espiritismo. De quando em quando, discute-se a posição real do sábio fisiologista e metapsiquista francês diante da hipótese espírita. É que os autores, muita vez, ficam no Tratado de Metapsíquica, publicado pela primeira vez em 1912, citando trechos, esquecendo outros. Por outro lado, o Prof. Richet oscilou durante muito tempo pelo caminho da investigação em busca de uma hipótese que pudesse explicar os fenômenos desconcertantes que estudava. Assim, em sua vida partiu dos fatos, porque, como dizia, a hipótese do futuro, não a podia ele formular, por desconhecê-la. Vide, Sérgio Vale, Silva Melo Teus Mistérios, Lacke, pg 396, procurando ajustá-los a uma teoria, inicialmente a do conhecimento do real e depois a das vibrações do éter, chamadas a dar explicação de um conjunto de fenômenos que realmente não se adaptam às mesmas. Assim, em sua conferência de 1925, ao despedir-se da Faculdade de Medicina de Paris, ainda se mostrava infenso à doutrina espírita, provisoriamente pelo menos Carlos Embassaí, Ciência Metapsíquica, pg. 42. Quando preparou A Grande Esperança, escreveu a Bozano que aceitara de muito a teoria espírita, para confessar que traço. O título de meu livro, A Grande Esperança, indica-saz nitidamente que pouco a pouco eu me aproximo de vossas ideias. Em Sérgio Vale, Op. Cit. pg. 398. O preconceito científico, a necessidade da teorização complicada, que, quanto mais difícil de ser entendida mais a torna aceitável, fez com que ele completasse o trecho acima, afirmando o traço. Todavia eu não creio no espiritismo segundo as fórmulas infantis de Allan Kardec ou de Conan Doyle. Mas como escreve Sérgio Vale, tais fórmulas infantis, resultantes da aceitação da sobrevivência, não devem ser debitadas aos seus codificadores. Se há infantilidade nelas, a culpa é do espírito humano, que não ascende, automaticamente, à sabedoria e à moralidade, ao perder o corpo físico. O contrário, aliás, é que o seria o absurdo. As fórmulas infantis eram tais porque simples. Essa simplicidade da teoria espírita perturbava o professor Richet. Tanto que, ao criticar a teoria aceita por Allan Kardec, teve que desvirtuar o pensamento do mestre Lyonès para encontrar um lado fraco. Toda a construção do sistema filosófico de Allan Kardec, que é aquela mesma do espiritismo, tem por base esta brilhante hipótese de que os médiuns, nos quais se diz que os espíritos estão incorporados, não se enganam nunca, e que as escritas automáticas nos revelam verdades que é necessário aceitar, a não ser que se esteja influenciado por maus espíritos. Tratado de Metapsíquica, tomo I, Lacke. É preciso não ter lido a obra kardecista, ou estar imbuído do desejo de encontrar um erro para assinalá-lo, e com isto rejeitar a teoria espírita. A segunda hipótese parece a verdadeira. A leitura da introdução do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns demonstra o cuidado que teve Allan Kardec em chamar a atenção para tais problemas. Na Revista Espírita de maio de 1865, Allan Kardec reproduziu uma mensagem do espírito de Georges sobre a mediunidade, em que se encontrava, com todas as letras, advertência para os automatismos da escrita a traço. Jamais se devem atribuir aos espíritos, e refiro-me aos espíritos elevados, esses ditados sem fundo nem forma que aliam a sua nulidade e o ridículo de serem assinados por nomes ilustres. A medianimidade séria só investe cérebros providos de uma instrução suficiente ou, pelo menos, provados pelas lutas passionais. Os melhores médiuns são os únicos a receber o afluxo espiritual, os outros sofrem apenas o impulso fluídico material, que lhes arrasta as mãos, sem fazer produzir a sua inteligência outra coisa senão o que esta contém em estado latente. Tento aqui estabelecer a diferença que existe entre os médiums inspirados pelos fluidos espirituais e os que agem apenas sob o impulso do fluido corporal, isto é, os que vibram intelectualmente e aqueles cuja ressonância física só conduz à produção confusa e inconsciente de suas próprias ideias, ou de ideias vulgares e sem elevação. Revista Espírita 1865, trad. De Júlio Abreu Filho Edicel, 1966, pag. 149 SG. E, comentando a referida comunicação, Allan Kardec acrescentou de modo claro o traço.
posto que o estudo desta parte integrante do espiritismo esteja longe de ser completo, já estamos longe do tempo em que se acreditava que bastasse receber um impulso mecânico para se dizer médium, e crer-se apto para receber comunicações de todos os espíritos idem, pg. 150. Como adverte Antônio J. Freire, a teoria do automatismo psicológico de Janet data de 1889, portanto, muito posterior às observações de Allan Kardec e dos próprios espíritos sobre o automatismo e o subconsciente. Nos primórdios do espiritismo. Jackson Davis, 1855, Metzger etc., salientaram com anterioridade também as causas determinantes da escrita automática, sendo que o médium norte-americano Hudson Tuttle, nos meados do século passado, insistia sobre a origem humana de muitas mensagens. Antônio Freire, Ciência e Espiritismo, FEB, PGS. 153 a 155. Depois de mostrar a sem-razão da crítica, verifiquemos como Charles Richet via o trabalho de Allan Kardec. É necessário admirar sem reserva a energia intelectual de Allan Kardec. Não obstante a sua credulidade exagerada, tem fé na experimentação. É sempre na experimentação que se apoia, de maneira que a sua obra não é apenas uma teoria grandiosa e homogênea, mas também um imponente repositório de fatos. Cite, pg. 54. Por aí vemos que, desprezada aquela expressão credulidade exagerada, que se ligava à crítica que acabamos de refutar, poder-se-á entender que as teorias infantis, a que ele aludia, eram mais uma referência à simplicidade. Jesus já havia assinalado que é dos simples o reino dos céus. E tanto assim era, que Richet também não deixou de reconhecer o trabalho de desbravador e pioneiro do mestre Lyonês. Da mesma maneira, é Allan Kardec certamente o homem que, no período de 1847 a 1871, exerceu a mais intensa das influências, abrindo um rasgo profundo na ciência metapsíquica, op. Cite, pg. 54. A delimitação é, porém, errônea quanto aos anos. Tivermos em conta que, hoje, no Brasil, a teoria codificada por Allan Kardec encontra a mais ampla e alentadora aceitação, de modo que fez André Morelli abrir suas vistas para o coração imenso do mundo, conclamando os espíritas de toda a parte a seguirem o exemplo do país sul-americano. Vida e obra de Allan Kardec, trad. De Miguel Malete, Edicel, pg. 241. O reconhecimento de Richet prendeu-se ao fato de que os fenômenos rotulados de metapsíquicos eram aqueles que, com anterioridade, estavam sendo estudados pela ciência espírita. Mas a luta do professor Richet consigo mesmo nunca parou. Por isso, ao receber o livro A Vida no Outro Mundo, que o nosso Cair Bachutel lhe enviara, agradeceu com palavras que são uma demonstração de sua inclinação depois de tantos estudos. Obrigado, caro senhor, de vosso livro. Como vós tendes razão de estudar o mistério da morte e da metapsíquica. A morte é a porta da vida. Salvador Gentili, Documentos Espíritas Anuário Espírita, 1965, id. pg. 172. Mais tarde foi ao grande amigo Bozano que fez sua confissão através de carta, no qual registrou em sua parte superior confidencial. Oferecendo seu livro a Alcicorque, o professor Richet colocou a seguinte dedicatória: a meu sábio e valente amigo e Bozano, com toda a crescente simpatia. A palavra crescente viera grifada e, por isso, Bozano escreveu ao amigo sobre o assunto, pois achava existir mais importância teórica do que apreciação pessoal, expressando-lhe, com certa timidez, a esperança que tal palavra despertará seu coração. Em resposta, recebeu a carta com o confidencial. Meu caro e eminente colega e amigo, sou inteiramente do seu parecer, não creio, com efeito, na explicação simplista segundo a qual os acontecimentos de nossa existência e a direção da nossa vida são provocados exclusivamente pelo acaso, embora não seja possível apresentar prova nesse sentido. O fado existe, o que equivale a dizer, uma força que nos guia e conduz aonde bem lhe pareça, por vias indiretas, tortuosas e muitas vezes bizarras. E, também, fora da direção da vida, há coincidências tão estonteantes que é bem difícil não se veja a obra de uma intencionalidade. De quem? De que? E, agora, abro-me a você de modo absolutamente confidencial. O que você supunha verdade? Aquilo que não alcançaram Mieres, ou Dixon,
Slope Cyril Lodge, obteve você por meio de suas magistrais monografias, que sempre li com religiosa atenção. Elas contrastam, estranhamente, com as teorias obscuras que atravancam a nossa ciência. Creia, peço-lhe, nos meus integrais sentimentos de simpatia e gratidão. Em Sérgio Vale, Op. Cit. pg. 399 SG. O jornal londrino Psychic News, de 30 de maio de 1936, publicou as circunstâncias do fato. O professor Richetti devia temer profundamente o escárnio dos seus colegas materialistas, e assim, na confissão final, preferiu um amigo e recomendou, confidencial. Anteriormente, já em 1927, o seu receio começara a desaparecer, tanto que já conseguira responder à revista francesa Comédia. Respondo-vos com absoluta franqueza. Às vezes creio. Às vezes, mais comumente, não creio. Como pode um fisiologista supor que haja sobrevivência da consciência sem o cérebro? Igualmente, como negar os fatos chamados espíritas e a hipótese explicativa mais simples do que qualquer outra? Em Sérgio Vale, Op. Cit. pg. 398. Neste mesmo ano, apareceu em Portugal um romance de sua autoria de pequena tiragem, A Porta do Mistério, nesta edição brasileira intitulado No Limiar do Mistério, baseado na doutrina espírita, inclusive na lei das vidas sucessivas. No entanto, somente em 1934 saiu à luz a edição francesa do mesmo livro, Ao Seu do Mistério. O seu último livro, que provocou a confissão, Alcicors, foi publicado em 1936. Afinal, ainda que de modo confidencial escancarar a porta do mistério, que lutara tanto tempo para franquear. Interessante, porém, parece-nos concluir estas linhas com uma notícia mais detalhada sobre o referido romance, pois damos a uma melhor compreensão do pensamento do professor Richetti, ainda que, no passo, tenha preferido a forma romanceada, que não feriria tanto os espíritos encastelados no academicismo pedantesco. Assim se refere Antônio J. Freire no livro Da Evolução do Espiritismo, Federação Espírita Portuguesa, 1952, pgs. 3840, sobre o assunto. Parece-nos digno de registro um fato invulgar, passado aqui em Portugal, relativo ao insigne professor C.H. Richetti, que, sob o pseudônimo de Charles Epeire, foi considerado, por unanimidade da crítica francesa, um primoroso poeta, romancista e escritor teatral. Trata-se do romance, A Porta do Mistério, que teve a prioridade de ser traduzido em português anteriormente à sua publicação em francês, em volta de 1927. Fato pouco conhecido em Portugal. A tradutora foi a consagrada e ilustre escritora, Senhora de Virgínia de Castro e Almeida, que, certamente, só pelo seu prestígio e boas relações com o professor C.H. Richetti poderia ter conseguido tão invulgar e honroso privilégio. O romance é baseado nos princípios que regem o espiritismo, particularmente no reencarnacionismo, nas vidas sucessivas, coluna básica em que assenta e se desenrola o dinamismo ascendente da evolução em todos os seus complexos aspectos físicos, morais e espirituais, desde o mineral ao homem, para depois surgir a superhumanidade, pois evolução não tem limites. Deus é inatingível. Transcrevemos a apreciação do Jornal de Lisboa, Diário de Notícias, A Porta do Mistério, ditado pela Livraria J. Rodrigues, de Lisboa. É um romance vazado nas teorias do espiritismo, que tanto desenvolvimento tem tomado nos últimos tempos, de uma ação empolgante de rara originalidade e audácia, que prende a atenção do leitor desde a primeira linha, não lhe permitindo que interrompa essa leitura. Tem lances da mais alta vibração dramática, descritos num estilo sóbrio e preciso, mas da maior elegância e fluidez, terminando com uma cena trágica passada na Grande Guerra. O notável fisiologista, professor C.H. Richetti, afirma neste trabalho, mais uma vez, que seus estudos científicos não lhe estancaram a veia da inspiração e da imaginação. Num breve prólogo, o professor C.H. Richetti refere-se às teorias espíritas em que seu romance foi inspirado. A Senhora de Virgínia de Castro e Almeida escreve também um prefácio em que traça com emoção o perfil do autor do romance. Infelizmente, as nossas academias parecem desconhecer, não só a evolução do pensamento, mas até o trabalho do magistral professor sobre os fenômenos espíritas, ainda que Moniz Sodré,
em sua clássica obra As Três Escolas Penais, tenha feito um resumo dos mesmos, segundo classificação adotada no Tratado de Metapsíquica. Eusílio Ferreira de Souza. Prefácio da tradutora. Uma noite, no inverno passado, em Paris, depois de um banquete de confraternização intelectual no Cercle de la Renaissance, Paulo Longevin apresentou-me o grande Richet. Não foi sem comoção que falei pela primeira vez com esse homem extraordinário. Lera eu, havia pouco, o seu célebre e recente tratado de metapsíquica, que tanto alvoroço causou no cenáculo da Sorbonne, e abriu era dos vários estudos experimentais a uma ciência, velha como o mundo, porém esquecida e desprezada durante os últimos séculos da nossa civilização. Conversamos longamente sobre esse livro considerável, que resume 20 e tantos anos de observações e experiências conscienciosas, e estabelece como verdades científicas demonstradas, os fenômenos de criptestesia e de ectoplasmia. Estou ainda a ver defronte de mim a figura muito alta, magra e direita de Charles Richet, com a roseta rubra na lapela da casaca, distinto e impecável, na sua requintada cortesia. Logo nesse primeiro encontro me impressionou a radiação intensa de bondade inteligente, de lucidez aguda e de terna afetividade que dele emana. Fortaleceu-se rapidamente a nossa recíproca simpatia, toda baseada em bondade e indulgência da sua parte, e em respeitosa devoção minha. No decorrer de várias visitas com que me honrou, acudiu-lhe a ideia de me pedir que traduzisse para o português um seu romance inédito. É esse romance que tenho hoje a alegria de apresentar ao público português e brasileiro, cuja confiança e simpatia, não sei por que mérito, tantas vezes me têm sido provadas. Nascido em Paris em 1850, hoje membro do Instituto de França e da Academia de Medicina, galardoado com o Prêmio Nobel em 1913, entrava aos 28 anos como professor adjunto da Faculdade de Medicina e, aos 37, era nomeado alente catedrático de Fisiologia da mesma faculdade. Desde 1875 não cessou de publicar obras notáveis, poisons de inteligência, recherches experimentales et chimiques sur la sensibilité, structure de circunvolutions cerebralis, du suc gastrique chez les hommes et les animaux, physiologie des muscles et des nerfs, l'homme et l'intelligence, essai de psychologie générale, la physiologie et la médecine. Chaleur Animal, Dictionnaire de Fisiologia em 3 volumes relatando seus trabalhos de fisiologia no laboratório. Sua obra é formidável de laboratório, todo o mundo científico a concede e admira. Há nela, porém, algumas descobertas que sobressaem, e marcaram época na história da ciência: a função termorregulador do organismo animal, a seroterapia, a zomoterapia, a anafilaxia, a demonstração experimental da fixação nas espécies, dos caracteres biológicos adquiridos pelos indivíduos. Todas estas obras, frutos de uma vida inteira de dedicação, de abnegação, de labor intenso, honesto e utilíssimo, consagraram Charles Richet um dos maiores sábios de seu tempo. Seu colega, físico ilustre, professor do Collège de France, mas adversário irredutível das suas teorias metapsíquicas, disse-me: Charles Richet é o cérebro mais poderoso do mundo científico atual da França. As obras tão numerosas e importantes que eu mencionei não bastaram para absorver a sua prodigiosa capacidade de trabalho, nem para esgotar a fonte da sua inteligência e cultura tão vastas. Desde 1880 que Charles Richet tomou sobre o seu pesado encargo de dirigir a Revue Scientifique. E, não contente com a produção de suas obras científicas, com a direção da revista, com as suas notáveis lições de fisiologia e trabalho de laboratório, ainda encontrou tempo e capacidade para escrever um grosso volume, Abrégé d'Histoire Générale, sob o pseudônimo de Charles Epeyre, uma série de poesias excelentes, de romances sociais e morais, e algumas peças de teatro. Nunca encontrei ser mais completo e admirável. Tantos anos de lutas, de trabalhos gigantescos, de desgostos profundos, longe de fatigarem aquele cérebro privilegiado, parecem tê-lo fortalecidos. Dos frutos amargos da vida, canseira, descrença, desânimo, tristeza, não há vestígio ali. A fé robusta na bondade dos homens e das coisas conserva-se intacta. A piedade pelas dores alheias, e a indulgência pelos erros e fraquezas humanas, são infinitas. A compreensão por tudo que é generoso e nobre vibra na sua alma com a intensidade dos entusiasmos juvenis. Desde o aparecimento deste tratado,
que o seu autor teve de suportar os efeitos da incompreensão e da teimosia dos homens, como sucede sempre àqueles que se atrevem a afirmar verdades ainda desconhecidas dos outros. Não respondeu, sem entrar em polêmicas, sem se alterar, deixa, sorrindo bondosamente, passar as tempestades inúteis. Sabe que disse a verdade, sabe que a árvore plantada frutificará apesar de tudo, a seu devido tempo. Principia, porém, o seu livro no limiar do mistério por um curto prefácio corajoso e sereno, de forma perfeita, de ideias elevadíssimas. A resposta a todos os seus adversários está ali. Traduzi esse prefácio, mas reproduzo também em francês por compreender quanto é pesada a minha responsabilidade de tradutora perante essas páginas, e quanto importa que o pensamento do mestre seja apresentado tal qual ele formulou. Quanto ao romance, devo confessar que, várias vezes, parei durante o trabalho, perplexa e assaltada por escrúpulos, diante da obra empreendida. Perguntava a mim mesma, com inquietação, se poderia traduzir o texto francês sem lhe alterar a deliciosa simplicidade do estilo e a pura beleza das ideias. Habituado a compor suas lições luminosas e sóbrias, habituado ao estilo claro e conciso dos seus livros de ciência, habituado à observação exata e exigida nas experiências de laboratório, Charles Richet junta a essas qualidades, preciosas no escritor, a delicada sensibilidade de uma alma, que a rigidez da ciência não embotou, e se mantém jovem, generosa e acessível a todas as emoções nobres. Conservei eu na tradução estas qualidades raras que tanto enaltecem a obra original. Se os leitores tiverem, ao percorrer estas páginas, a impressão encantadora e profunda que eu tive ao ler o manuscrito francês, estará cumprida a minha difícil e grata missão. Paris, novembro de 1925. Virgínia de Castro e Almeida. Prefácio de Charles Richet. Este livro ainda não foi publicado, nem em francês, nem em qualquer outra língua. A senhora de Virgínia de Castro e Almeida, com seu grande talento de escritora, traduziu o texto em português, exprimindo perfeitamente tudo o que eu disse e quis dizer em francês. Este livro é apenas uma ficção, não é uma história verdadeira. Escrevendo-o, compus uma obra de fantasia. E não quero que, um instante sequer, o leitor possa imaginar que se trata aqui de uma história autêntica. Mas, apesar disso, os estranhos fenômenos encontrados nesta narrativa estão em rigorosa conformidade com certos fenômenos verdadeiros. Vivemos em uma época em que o oculto se tornou científico, o sobrenatural natural, e em que os mistérios do além são revelados nos laboratórios. E afinal, por que não? Será que nós podemos ter a pretensão de reduzir a ciência, isto é, o conhecimento do mundo às noções ínfimas e informes que, laboriosa e penosamente conquistamos e consignamos nos nossos livros? Confessamo-lo com plena humildade, não sabemos nada. A nossa existência, guiada certamente por forças desconhecidas, prossegue em trevas profundas. Surpreendidos, ignorando tudo do universo, possuímos apenas concepções vagas, quase infantis, sobre as coisas presentes. É triste, mas nem por isso deixa de ser verdade. Tenhamos a coragem de dizê-lo e de ir um pouco mais longe do que os sábios. Valha-nos Deus. Os sábios, ou pelo menos aqueles que se julgam tais, não podem conjecturar que existe outra coisa além do que veem e apalpam. Suponhamos um humilde formigueiro. As formigas que o povoam não podem crer que exista um universo poderoso e longínquo, além da pequena elevação de terra que as abriga. Conhecem alguns gravetos de lenha, alguns pedacinhos de musgos, deram a volta aos calhaus que se espalham na proximidade da sua modesta habitação, têm certas noções sobre os ribeirinhos que passam perto, sobre algumas aranhas e insetos que encontram na sua vizinhança. E é tudo. Que ideias formam os pobres bichinhos dos oceanos, navios couraçados, dos teatros, dos museus, das bibliotecas, dos observatórios? Será que elas têm alguma noção dos mundos planetários e do Sol? Poderiam elas compreender que o mundo solar inteiro é, no grande cosmos, enormemente menor do que o seu formigueiro na superfície do globo terrestre? Não somos mais sábios do que as formigas. E temos, portanto, o direito de supor a existência de mundos que ultrapassam a nossa mísera pequenez. No limiar do mistério é, seguramente, uma ficção. Mas toda esta ficção se encontra cravejada de verdades desconhecidas. Não é ainda ciência, porque a reencarnação não foi ainda demonstrada. Talvez nunca se demonstre. É possível,
E, por vezes, torna-se provável. Aqui eles surgem, de súbito, clarões que nos abrem horizontes ignorados e nos permitem imaginar coisas grandiosas que transformariam as nossas mentalidades de hoje. A ciência ainda está muito nova. O que é um século? O que são 10 séculos? Ou mesmo, o que são 100 séculos na história humana? Tanto convém sermos severos quando se trata da ciência quanto pode a imaginação ser temerária. Apesar da ousadia deste livro, estou convencido de que os bisnetos dos nossos bisnetos, e isso não ficam muito longe, me acharam prudente demais. A minha audácia de hoje será uma quase imperdoável timidez. Sejamos sobretudo confiantes na ciência que, dia após dia, coloca novas questões e que, sem dúvida, chegará a resolvê-las parcialmente, de modo que outras possam apresentar-se, mais magníficas ainda, e das quais não nos é dado, por enquanto, suspeitar sequer a sua profundidade e extensão. Charles Richet. Livro 1. A filha pródiga. Há muitos anos, na pequena vila de Anduze, nas Cevenas, existia, perto do largo principal, uma casinha modesta com seu quintal rodeado por um gradeamento de madeira. Nada chamava sobre ela a atenção do transeunte, porém, se este entrasse, ficaria surpreendido de encontrar algumas gravuras interessantes do século XVII até do século XVI, penduradas pelas paredes na desordem aparente que os artistas costumam rodear-se. A mobília era simples e fria, como convém ao gosto dos protestantes honestos, pobres e sinceros daquela áspera região. Nesse dia, Marcelo Lemaitre voltava para casa um pouco mais tarde que de costume. O seu andar era rápido e alegre. "Aqui estou, mãe", disse ele ao entrar. "Nada de novo por cá?" Madame Lemaitre, erguendo para o filho, olhar que fixara na lareira, respondeu tristemente mas com ternura. "Não, meu filho. Mas parece-me que sim, eu lhe trago uma grande notícia. Genoveva, não é verdade?" "Adivinhou, mãe. Falei ao nosso pastor, ao pai de Genoveva. Sabe que amo sua filha há muito tempo, que ela me ama também, consente no nosso casamento. Como tudo isso é simples. E o que desejas de mim, agora?" "A sua bênção, minha mãe." Madame Lemaitre apertou nas suas mãos as do filho e beijou-o na testa. Mas os olhos encheram-se de lágrimas. Marcelo se ajoelhara. Levantou-se devagar, sem largar as mãos da mãe. "Então, minha querida mãe, ânimo. Genoveva agora virá substituir essa filha que perdeu, não falemos dela", disse asperamente Madame Lemaitre. Marcelo não respondeu, porque em certas ocasiões as palavras são importunas. Como a noite descia, acendeu a pequena lâmpada elétrica e a sua luz, atentamente, servindo-se de uma lente, examinou a estampa que se encontrava sobre a mesa. Era uma dessas águas fortes onde a fantasia de Rembrandt se expandira livremente, a parábola do filho pródigo. O pai, com vestuário suntuoso, enroupado numa riquíssima túnica oriental, e de turbante, curvava-se e tentava erguer um rapaz esfarrapado que se lhe prostrara aos pés. Espalhava-se sobre esta cena uma claridade enigmática. No teto resplandecia um globo luminoso de que partiam raios de luz onde formas de anjos flutuavam, indecisas. Marcelo pegou no burião e, inclinando-se sobre a placa de cobre, absorveu-se no trabalho. Pensava em Genoveva, porém diligenciava ambiciosamente reproduzir, nos seus mínimos traços, o formidável pensamento do mestre. De súbito, a fiel Brígida, criada dos Lemaitre, entrou no ateliê. Estava pálida e tremiam-lhe os lábios. "Minha senhora", murmurou ela com voz quase indistinta. "Minha senhora." "Que temos?" perguntou tranquilamente Madame Lemaitre. "Minha senhora. Está ali. Está ali." "Quem está ali?" "Fala, mulher, minha senhora." É a." Marcelo e Madame Lemaitre levantaram-se. Tinham adivinhado. Olhou-se como se nessa troca de olhares quisesse confirmar o seu receio. Brígida curvava a cabeça como culpada e torcia febrilmente entre os dedos a ponta do avental. "É Luísa, não é verdade?" perguntou Madame Lemaitre. "Está bem. Não quero que ela entre aqui, na casa de gente honesta. Não quero vê-la. Brígida, diz-lhe que se vá embora e tranca a porta apenas ela saia." "Oh, minha senhora", implorou Brígida juntando as mãos. "Mãe, suplico-lhe", disse Marcelo. "Nunca. Deixe-me pelo menos falar-lhe, dar-lhe alguma esperança." "Nunca. Está para sempre tudo acabado entre ela e nós."
Tu, Brígida, trata do jantar. Daqui a 10 minutos meu filho e eu vamos para a mesa. Marcelo saíra do ateliê. Encontrou Luísa de pé, cambaleante, encostando-se ao umbral da porta para não cair. Nesse instante, sem dúvida obcecado por Rembrandt, julgou ele ver uma pálida claridade flutuando no teto e, nessa claridade, como na gravura, um exame vago de formas brancas, enevoadas, quase indistintas. Mas foi tão rápida a visão, que não chegou a prender-lhe o pensamento. Perdão, Marcelo. Perdão, balbuciou Luísa, deixando-se cair de joelhos. Marcelo hesitava, comovido até ao fundo da alma. Minha pobre Luísa. Minha pobre Luísa, murmurou ele. Deixava que a irmã arrependida lhe cobrisse as mãos de beijos, e não encontrava palavras que pudesse dizer-lhe. Nas grandes aflições, de que serve a eloquência? Levanta-te, Luísa, disse ele de repente, e vem comigo. Não é o meu perdão que deves implorar, mas sim o da nossa mãe. A história de Luísa era dolorosa. Ainda criança, vendo constantemente à sua volta, em Anduze, na casa de seu pai, gravador e colecionador, esboços, estampas, águas fortes, divertia-se, brincando a reproduzi-las, e chegava a fazê-lo, sem esforço, com exatidão e precisão quase milagrosas. A alma do grande Rembrandt está em ti, minha filha, dizia seu pai quase a sério. Caprichosa, indisciplinada, sujeita a súbitos desânimos e a bruscas alegrias, Luísa tornara-se ao mesmo tempo o orgulho e o susto constante de seus pais. Adorava Marcelo, um pouco mais velho que ela, porém, apenas o irmão recebia um elogio ou carícia, acometiam-na acessos de ciúme furioso, logo seguidos por apaixonados arrependimentos. O gravador, compreendendo que era preciso dar mestres experimentados àquela criança quase genial, resolveu levá-la a Paris e colocá-la sob a direção de um amigo seu que tinha lá um ateliê afamado. Mas no momento que iam empreender esta viagem, a morte levou deste mundo o pai de Luísa. Madame Lemaitre não quis alterar o propósito de seu marido, que respeitava e adorava como um deus, de modo que partiu de Anduze com intenção de passar 2 anos em Paris a fim de dar a seus filhos a educação artística que o pai lhes destinara. Foi no ateliê do pintor Faverol, amigo de Lemaitre, que Luísa fez conhecimento com Ricardo Richardson. Filho de mãe francesa, Ricardo era no entanto americano. Seu pai possuía na Pensilvânia uma fábrica muito próspera, porém, os interesses materiais não atraíam Ricardo. Apesar das exortações de seu pai e de toda a família, partira para Paris a fim de seguir uma carreira artística, dizia ele, mas na realidade sem saber ao certo o que ia lá procurar. Tinha paixão pelas coisas da arte e persuadia-se que uma irresistível vocação o guiava. Apenas se encontrou com Luísa no ateliê de Faverol, ficou logo seduzido, preso, conquistado pelo extraordinário encanto dessa criatura de elite. Como era belo, desembaraçado e eloquente, Luísa escutou-o. E em breve, entre aqueles 2 seres que, juntos, não somavam 40 anos de existência, desencadeou-se uma grande e dominadora paixão. Um dia Luísa confiou à mãe este segredo. Mas Madame Lemaitre entendeu que sua filha era ainda muito nova. Ficar noiva aos 16 anos podia ser, mas casar, não. Convinha esperar. Vamos ver daqui a 1 ano. De resto, o pai de Ricardo recusava o consentimento e Madame Lemaitre não admitia que sua filha entrasse numa família onde a recebessem com relutância. Há por vezes, inexplicáveis, injustificáveis loucuras. Uma tarde, Luísa não chegou a casa à hora do costume. Madame Lemaitre começava a inquietar-se quando recebeu a seguinte carta. Minha querida mãe, peço-lhe perdão pelo desgosto que vou causar-lhe, mas a minha ausência não será longa. Daqui a 3 meses estarei de volta a Anduze, e casada com o homem que adoro. Ricardo leva-me para a América. Não nos sendo possível casar na franga, vamos nos casar lá. Não temos coragem de nos separar. Se soubesse, minha querida mãe, a pena que me causa esta ausência necessária. Mas sou arrastada por uma fora superior à minha. E, depois, não é vergonha nos amarmos. Ricardo terá por si a ternura de um filho. Mas uma vez lhe pego que me perdoe. Diga ao nosso querido Marcelo que lhe mando muitas saudades. E preciso que ele também me perdoe e perdoe a Ricardo. Luísa Richardson. Não há palavra para descrever a dor e a indignação que rasgaram a alma da infeliz mãe. Nessa noite partiu com Marcelo para Anduze, sem procurar sequer opor-se pelos meios legais, como poderia,
A viagem de sua filha menor. Minha filha morreu, disse ela a Marcelo. Nunca mais pronunciaremos o nome dessa infame. Agora só tu me resta no mundo e quero viver só para ti. E efetivamente, daí por diante, na desolada casa de Anduze, nunca mais se falou de Luísa. De tempos a tempos chegavam cartas da América, escritas ora por Luísa, ora por Ricardo, porém Madame Lemaitre rasgava sem ler, e Marcelo, obedecendo à ordem implacável de sua mãe, procedia do mesmo modo. Assim decorreram 6 longos meses. A dor não diminuíra, mas a cólera atenuara-se. E, ao cair de uma tarde de outono, a filha pródiga regressara à casa paterna. As mães possuem tesouros de indulgência. Se Luísa tivesse voltado feliz, bem vestida, triunfante, pelo braço de seu sedutor, talvez Madame Lemaitre se conservasse inexorável. Mas sua filha, aquela criança tão querida, outrora tão mimada, voltava sozinha, abandonada, pálida, com o desespero na alma e semelhante a lamentável destroço batido por todas as vagas do Atlântico. A ternura da mãe juntava-se, agora, uma piedade profunda. E Marcelo intercedeu com força e insistência, mostrando que a soberana justiça é feita de clemência, que o arrependimento apaga o erro, e que aquele Deus de misericórdia que Madame Lemaitre adorava com fé profunda, perdoara a pecadora tanto mais culpada. Enfim Luísa retomou seu antigo lugar na casa paterna. Mas Madame Lemaitre impôs uma condição formal ao seu perdão, que nunca se falasse do passado, e que o nome de Ricardo, esse miserável, jamais fosse pronunciado. O mais profundo silêncio abafou os fatos dolorosos que tinham determinado o regresso de Luísa. Nenhuma alusão, nenhuma pergunta, nenhuma confidência entre Luísa e sua mãe. Este regresso inesperado causou espanto entre a gente de Anduze. De onde voltava Luísa? Qual foi a causa de tão longa ausência? As senhoras vizinhas interrogaram Brígida. Mas Brígida tornara-se silenciosa como uma múmia. Quando insistiam, explicava que a menina Luísa se ausentara por motivos de negócios. E as bisbilhoteiras da terra, abanando a cabeça, não tinham mais remédio senão contentar-se com estas razões. Luísa retomou posse de seu antigo quarto. Encontrou na parede, perto da lareira, as águas fortes de Dürer, de Rubens e sobretudo de Rembrandt, que antigamente tanto a encantavam. E durante horas e horas, pensativa, escutava as vozes das suas recordações. Às vezes, apesar do clima rigoroso, dirigia-se para as montanhas nuas que rodeiam Anduze. Regozijava-se na contemplação das formas estranhas dos rochedos que dominam as estradas. Invadira uma grande lassidão e seus lindos olhos pareciam esconder-se por detrás de um véu. O único sorriso que alegrava a casa era o de Genoveva, a filha do pastor, noiva de Marcelo. Esforçava-se por dedicar a Luísa uma grande afeição, compreendia, porém, que aquela vida encerrava um mistério grave que não se devia aprofundar. De resto, muito sensível, toda ela coração, percebia que não convinha perturbar com perguntas indiscretas o curso, agora límpido e calmo, daquela existência. Um segredo que se interpõe entre duas almas é semelhante a certas geleiras alargando-se como abismos entre duas elevações que separam. Na noite de Ano Bom, deu-se um acontecimento singular. Madame Lemaitre e seus filhos tinham ido jantar na casa do pastor a fim de celebrarem o noivado de Genoveva e Marcelo que, muito enamorados, nem sequer pensavam em esconder a sua felicidade e o seu amor. Conservavam-se um pouco afastados, absortos em encantadoras confidências e alegres esperanças. Só depois da meia-noite as duas famílias se separaram. A noite estava gelada. Mas no céu puro e claro daquela região montanhosa, as estrelas brilhavam com tal esplendor, que do alto da principal rua de Anduze viam-se longe e distinguiam-se perfeitamente o gradeamento de madeira e o telhado pontiagudo da modesta casa dos Lemaitre. Marcelo, Luísa e sua mãe caminhavam ao lado uns dos outros, quando, subitamente, ao se aproximarem da grade, Luísa parou e apertou convulsamente o braço do irmão. "Olha", disse ela, "não vês? É meu pai. É ele. Pois não vês? Está me chamando. Agora entrou em casa. Vamos depressa. É preciso falar-lhe, saber o que ele quer." Marcelo e Madame Lemaitre trocaram um olhar assustado. Luísa estaria doida. Afastara-se deles e correra para casa. No momento em que entraram no vestíbulo, enquanto procuravam acender a lâmpada elétrica, todos três ouviram distintamente um suspiro profundo, plangente, doloroso, prolongado.
És tu, Brígida? Perguntou Madame Lemaitre um pouco trêmula. Não era Brígida. No vestíbulo, agora bem iluminado, não viram viva alma. Que estranha ilusão! Disse Marcelo em voz alta, para quebrar o silêncio. Se fôssemos supersticiosos, mas não somos, interrompeu secamente Madame Lemaitre. Reconhecera perfeitamente, naquele angustioso suspiro, a voz do marido, mas não queria confessá-lo a si própria e, muito menos, dizê-lo a seus filhos. Luísa insistiu. Era meu pai, disse ela com veemência. Reconheço perfeitamente. Defronte da porta acenou, chamando-me, e no vestíbulo, foi a sua voz que ouvi. Tudo isso mostra que é muito tarde e que estamos todos os três meio adormecidos e sonhando acordados, respondeu Madame Lemaitre. E Marcelo declarou-se da mesma opinião. Quando decidimos que não há mistério em coisa alguma, ainda que o mistério nos estrangule, achamos sempre maneira de o explicar de modo simples. No dia seguinte, graus de janeiro, apesar do frio intenso, Luísa fez uma incursão pelas neves da montanha. Voltou já tarde. E, durante a noite, subitamente sentiu-se muito aflita. Um fio de sangue correu-lhe da boca. O médico da localidade, chamado às pressas, o Dr. Cormon, amigo do falecido Pedro Lemaitre, recomendou repouso, cama, tisanas. Esse tratamento bastante inofensivo pareceu dar excelente resultado. A hemorragia não se repetiu. No entanto, Luísa não tornou a ter saúde. A sua fraqueza agora aumentava de dia para dia. Já não podia levantar-se senão durante algumas horas. Emagrecia, perdia a cor, com seus grandes olhos sonhadores e seus lindos cabelos soltos pelos ombros, transformara-se numa deliciosa e diáfana visão. À sua cabeceira, a mãe espreitava com desespero os rápidos progressos da consunção invasora. Coisa estranha, dia a dia, à medida que a vida de Luísa se apagava, a tristeza ia-lhe desaparecendo. Na sua serena resignação, tornara-se quase alegre. Pobre mãe! Dizia ela como a fiz sofrer. Como fui má para si ingrata! Mas deixe estar que voltarei, e então hei de dar-lhe muita felicidade. É preciso não chorar. Que valor tem esta miserável existência terrena em que o corpo é devorado pela febre e sacudido pela tosse, enquanto a alma sofre a tortura das angústias, dos remorsos, dos desesperos. Aí! Querida mãe, querido Marcelo, como eu hei de ainda torná-los felizes depois de tanto os ter afligido. Uma tarde o seu estado agravou-se consideravelmente. Já não podia levantar da almofada a cabeça pálida e adorável. Já delirando, sorri ainda. Sim, mestre, chamas-me. Aqui estou. Vejo-te agora em todo o teu esplendor. Deixar-me-ás voltar para junto de minha mãe, de Marcelo, de Genoveva. De Ricardo. Meu Ricardo. Meu adorado. Fechou os olhos como que se entregando ao sonho que a encantava. O excelente Dr. Cormon, muito comovido, tomara-lhe o pulso, cujas palpitações, cada vez mais fracas, se precipitavam, e, de repente, disse: Está tudo acabado. O pulso parara. O coração de Luísa cessara de bater. Ondas de esquecimento e de indiferença passam, rápidas e profundas, sobre os nossos frágeis pensamentos humanos. Marcelo e Genoveva, agora casados, não procuravam a explicação para os fatos extraordinários que tinham acompanhado a morte de Luísa. Amavam-se, e o amor é o nivelador supremo, apaga tudo que não seja ele próprio. A vida dos dois decorria laboriosa, doce, pacífica, sem incidentes. Uma sombra, porém, escurecia a sua felicidade, 2 anos já passados e nenhum filho ainda. Talvez porque a saúde de Genoveva se tornara vacilante, sujeita a estranhas alterações. Acometiam-na, por vezes, inexplicáveis abatimentos. De súbito interrompia uma ocupação banal e quedava-se imóvel, de olhos fixos, imersa num sonho que parecia absorvê-la, mas tais sonhos eram hesitantes, indecisos, fugitivos, e não lhe deixavam recordações. Noutras ocasiões, sem motivo, saía bruscamente do ateliê onde o marido trabalhava e dirigia-se para o quarto de Luísa. Madame Lemaitre quisera que ali nada fosse alterado depois da morte de sua filha. Cada móvel conservava o seu costumeiro lugar, a mesa onde Luísa desenhava suas pequenas obras-primas, o velho piano onde, em pequena, estudava e no qual, mais tarde, se acompanhava cantando, o relógio antigo que marcava ainda a hora em que ela exalara o último suspiro. As janelas mantinham-se fechadas e,
Na meia escuridão, Genoveva, entrando no quarto da morta, sentia confusamente como que a palpitação de uma presença. Tentava pegar num livro e ler, mas em breve se lhe fechavam os olhos e adormecia, guardando no entanto a consciência de um vago e sedutor mistério ao qual se abandonava. E, à hora do jantar, Marcelo tinha que tocar a sineta com força para obrigá-la a descer. Sucedeu que, uma noite, depois de ter chamado sua mulher em vão, Marcelo subiu ao quarto de Luísa. Genoveva estava profundamente adormecida. No entanto, sentiu Marcelo aproximar-se e então acordou. Que é aquilo? Perguntou ela de repente. E apontava sobre a mesa, uma folha de papel escrita. Ora, Genoveva estava certíssima de nada ter colocado sobre a mesa. Pegaram na folha de papel e, na sala de jantar bem iluminada, examinaram-na. Mas... é a letra de Luísa, disse Marcelo em voz mal segura. Charles Richet, algumas linhas apenas, escritas a lápis. Estou sempre convosco. Velo sobre vós. Tenho-vos muito amor. Aqui, desejam que eu volte para obter o vosso perdão. Irei dentro de 3 meses. Dei-lhe o nome de Luísa, porque serei a própria. Luísa, assim como seu filho, Madame Lemaitre reconheceu, sem dúvida possível, a letra de Luísa. Foste tu que escreveste isto enquanto dormias, disse ela a Genoveva. É possível, respondeu esta, mas percebido que era sonâmbula. Diligenciaram levar o caso em brincadeira, mas, apesar de tudo, um susto obscuro se lhes infiltrava na alma. Genoveva assegurava que não levara para o quarto nem papel nem lápis. Então, as palavras escritas eram enigmáticas, talvez profundas, mas tão incompreensíveis que se tornava inútil procurar-lhe qualquer interpretação. Mas, porque aparecia ali a escrita de Luísa, tão exatamente reproduzida que não havia sobre esse ponto possibilidade de dúvida. O que ressalto desse incidente idiota, disse Marcelo frenético, é que não convém nos deixarmos invadir por sonhos mórbidos. Daqui por diante Genoveva não entrará mais no quarto de Luísa. Porém, toda a nossa sabedoria humana é, sem esforço, desarmada pelas forças do universo invisível. Tentamos em vão afastá-la do nosso caminho. 2 dias depois, estando os 3, reunidos no ateliê e silenciosos como de costume, ouviram um relógio dar horas. Reconheceram todos o timbre do relógio que estava no quarto de Luísa. Não disseram uma palavra, mas estremeceram, espantados. As 10 badaladas soaram, regulares, inexoráveis, fatídicas. Foi provavelmente Brígida quem deu corda ao relógio, observou então Madame Lemaitre. Agora se dizia sempre, o quarto, sem se pronunciar o nome de Luísa. Porém, Madame Lemaitre sabia muito bem que não fora Brígida. Nunca Brígida se tornaria culpada de semelhante profanação. Estavam cheios de angústia. E foi quase um alívio quando, ao entrarem no quarto de Luísa, o encontraram vazio. No entanto, o relógio continuava a andar, e o ritmo pesado e irregular do pêndulo retalhava o silêncio. Aqui está outra vez uma folha de papel escrita, disse Genoveva. Era outra mensagem de Luísa, um pouco mais longa do que a primeira. Por que se assustam? Fazem mal. Ele vos protege. Daqui a 3 meses estarei mais perto de vós. Deus abençoe a jovem mãe que vai dar-me assim a vida, facultando-me assim o caminho do perdão. Muito obrigada, Genoveva. Perdoe-me, querida mãe. Daqui a 1 ano verá de novo a sua pequena Luísa e amá-la tanto como da primeira vez. No dia seguinte, durante o jantar, que decorria ainda mais silencioso que de costume, Marcelo teve, quase sem causa e pela primeira vez na sua vida, um ataque de cólera. Um inofensivo e medíocre artigo de jornal falava das teorias espíritas, destinadas, dizia em estilo infantil o jornalista ingênuo, a revolucionar o mundo. É com estes infames disparates que se desnorteia a inteligência das mulheres e das crianças. As crendices de nossa época são mais estúpidas do que as superstições da Idade Média e até do que os fetichismos dos pretos. Pretendem nos fazer recuar para os tempos pré-históricos e mais para trás ainda. O deus Anubis e o boi Ape são ideias menos tolas do que a teosofia moderna. Não quero que se torne a falar aqui em tais inépcias, pois são apenas baseadas em mentiras. E essas mentiras levam até a loucura, o que é ainda mais grave. A irritação de Marcelo era tal, que nem sua mãe nem Genoveva se atreveram a responder. E no entanto, como explicar aquela folha de papel? Como explicar a letra de Luísa?
Como explicar o movimento do pêndulo do relógio? Estas perguntas assustadoras agitavam certamente o espírito de Marcelo, mas parecia-lhe mais fácil afastá-las com um pontapé, do que confessar a si próprio as trevas profundas que lhe rodeavam a existência. Porém, apesar de todos os seus esforços para o negar, o mistério estava presente, porque, de súbito, empalideceu e voltou a cabeça para o lado, fechando os olhos. Que tens, Marcelo? Marcelo não respondeu. Que foi que aconteceu? Responde, perguntou ansiosamente Genoveva. Nada, disse Marcelo por fim, em voz apagada. Nada. E, no entanto, tinha visto. Sim, tinha visto, um instante apenas, uma forma branca, vaporosa, enevoada, mas bem viva. Era Luísa que, de pé, olhava tristemente seu irmão, parecendo censurá-lo pelas palavras que acabava de pronunciar. A visão fora rápida como um relâmpago, mas nítida a ponto de Marcelo ter podido fixar vários pormenores, as mãos nuas, um anel na esquerda, o vestido que trazia naquele entardecer de inverno quando regressara a Anduze, e os lindos cabelos louros espalhados pelos ombros. Genoveva e Madame Lemaitre nada tinham visto. Aqui está, resmungou Marcelo. Começo a endoidecer. É absurdo. Depois acrescentou, ora, adeus. Trabalhar, trabalhar. Mas a mão tremia-lhe e o pensamento, fugindo-lhe, esbarrava em trevas. Desse dia em diante, nada mais de anormal se produziu na casa de Anduze. Um ano depois desses acontecimentos, que reproduzo segundo um manuscrito que me confiaram e cuja origem não estou autorizado a revelar, nasceu a pequena Luísa, filha de Marcelo e de Genoveva. Eis aqui, sobre esta criança, algumas notas que se encontraram nos papéis de Marcelo, depois de sua morte. Quando olho para minha filha, fico encantado e consternado, ao mesmo tempo, encantado porque é uma criança linda e perfeito, consternado. Por que não entendo? Não há dúvida possível. É Luísa, minha irmã. Os mesmos gestos, o mesmo olhar, os mesmos gostos, a mesma voz. Tem apenas 6 anos e já desenha como Luísa desenhava com essa idade. Encontrei numa velha pasta, um desenho de Luísa, ainda criança e deixei-o sobre a mesa. Genoveva e minha mãe não duvidaram um instante de que fosse obra de minha filha. E era de sua tia. Não entendo. Como não quero que Genoveva e minha mãe se embrenhem na loucura corrente hoje em dia, nas fábulas a que chamam reencarnações, que absurdo, escondi todos os antigos retratos de minha irmã pequena, pois a semelhança com minha filha é tão espantosa, que impõe a convicção de que Luísa realmente voltou. Luísa voltou. Que fui eu escrever nestas notas que ninguém jamais lerá. Sim, Luísa voltou. E aqui está o que, gama de tudo, me impressiona. Minha filha sabe coisas que ninguém lhe ensinou, parece que se lembra. Um dia destes viu num livro ilustrado uma bandeira americana, olhou-a com avidez e perguntou, é uma bandeira americana, não é? É verdade que cada estrela é um estado da América. Como seria bonito. Nunca sua mãe, nem sua avó, nem eu lhe tínhamos dito semelhante coisa. Como pode sabê-lo? Exatamente como minha irmã quando tinha sua idade, canta maravilhosamente. Apenas pôs as mãos no piano, logo compreendeu a harmonia e encontrou o acorde. Canta tão bem que o nosso pastor, ao ouvi-la, quis que cantasse na capela. Toda a gente ficou maravilhada. E ela, radiante com os elogios, divertidíssimos e à vontade, como se estivesse acostumada. E extraordinariamente meiga com a avó, que está envelhecendo muito e que já não pode passar sem ela. E a lua dos seus olhos. Entre as duas as conversas não têm fim. Minha mãe não se admira de encontrar na neta uma repetição exata do que foi sua filha. A mim, parece-me demais. E tenho medo. Luísa faz hoje 12 anos. Toda a gente a adora. O nosso velho pastor quis ensinar-lhe música. Disse-me a rir, afinal, não sei o que lhe hei de ensinar, porque ela sabe tudo. É muito esquisito. Como é bom músico, não se contenta com salmos e cânticos, inicia a discípula na música profana. Um dia destes Luísa cantou-nos uma área muito difícil. As Andorinhas da Salambô, referência à ópera de Reer, 1890, inspirada no conhecido romance de Gustave Flaubert. N do R. Ponto e com que expressão. E realmente extraordinário, se ela quisesse, disse o meu nosso pastor, poderia ter grande carreira no teatro. Não. Teatro, não, 1000 vezes não. Não consentirei jamais em deixar minha filha ir para Paris.
Lembro-me que sua tia Luísa tem 14 anos. E realmente um gênio, como minha irmã. Mas é preciso que esse fato não a arraste aos mesmos abismos. Se eu não estivesse a seu lado. Mas estou, graças a Deus. Ontem, dia dos meus anos, ela quis fazer-me uma surpresa. Encontrei em cima de minha mesa uma água forte de Rembrandt, muito interessante, e, por baixo, estas palavras: ao meu querido pai. Luísa. Perguntei-lhe onde descobrir aquela gravura, que não estava com certeza na minha coleção. Desatou a rir e, saltando-me ao pescoço, disse: pois não vês, pai, que Rembrandt sou eu? Durante 2 noites inteiras, fechada no seu quarto, o antigo quarto de minha irmã, dedicou-se ao trabalho de gravar aquela obra realmente assombrosa. Aposto que um perito seria forçado a dizer que aquilo é um Rembrandt autêntico. O desenho representa um porto de mar, um navio à vela balouçando-se sobre as águas, homens descarregando caixotes que se vão amontoando no cais. E Luísa acrescentou muito séria: durante o meu trabalho, pensava constantemente nesta viagem. Regressaram com certeza da América. Quem me dera ir à América. Não. Não irá a Paris nem à América. Sinto que, sobre nós, pesam fatalidades. Mas não quero deixar-me esmagar por elas, não há mistério. Há consciência, a vontade é humana. Uma vontade que, quando se afirma, quebra tudo. 4 anos depois, o temido acontecimento realizou-se. Deu-se uma cena violenta entre minha filha e eu. A minha pobre Genoveva afligiu-se muito, e a minha querida mãe deve ter estremecido no seu túmulo. Luísa pediu-me que a levasse para Paris a fim de ir lá estudar música no conservatório. Sabe as condições do concurso, e conta ser admitida. Disse-me que essa era sua vocação. Não respondi. Insistiu, chorou. Mas não cedi. Respondi-lhe por fim: enquanto eu for vivo, não sairá Jeanne Duze, se não casada com um bom rapa, um francês. Por que disse eu isto? Então Luísa pôs-se de joelhos, suplicou. Eu repeti-lhe apenas: não, não e não, e, apesar da minha ternura, empurrei-a com violência. Aqui está agora a notícia que se encontra no Jornal das Cevenas, de 5 de maio de 1909. Um terrível acontecimento acaba de espalhar consternação na nossa vila de Anduze. Um dos nossos concidadãos mais distintos, Marcelo Lemaitre, habilíssimo gravador, artista de fama, morreu vitimado por um acidente deplorável. Ontem à noite, quando regressava a casa, um automóvel desconhecido atropelou e passou-lhe sobre o corpo. Os autores desse atentado, depois de um vertiginoso desvio, continuaram o caminho em doida velocidade. Foram avisadas em todas as direções as povoações vizinhas, enviando-se os sinais necessários, mas não se conseguiu ainda descobrir a pista dos malfeitores. Torna-se urgente que as mais rigorosas precauções sejam tomadas contra semelhantes assassinos. Enviamos à viúva do nosso desventurado concidadão e a sua encantadora filha, os nossos pêsames mais sentidos. Livro 2. A honra de El Rei. Havia naquela noite, como em todas as noites de ensaio geral, grande alvoroço no novo teatro lírico. Mas desta vez a agitação e a expectativa eram excepcionalmente febris, porque tudo se apresentava como novidade completa: teatro, peça, autores e a principal intérprete. O comanditário do teatro era um rico industrial belga, Mathias Farold, que um intensitário amor pelas artes inspirava. Conquistara a sua grande fortuna por meio de uma ideia engenhosa que tornara todas as indústrias químicas tributárias da sua invenção. Casara muito novo e, ainda que pouco mais contasse de 40 anos, tinha 2 filhos já homens, que o substituíam, dispensando-o a ele, de canseiras e cuidados industriais e deixando-lhe o tempo livre para suas fantasias artísticas. Farol desejara criar um teatro popular, mas sabia muito bem que o povo não se deixa seduzir por mesquinhas aparências. Para o conquistar, tornava-se necessário uma sala luxuosa, peças excelentes e intérpretes de primeira ordem. É absurda a ideia de que o povo de Paris, tão requintado, tão exigente, pode sentir-se atraído por uma sala sórdida e interessado por um espetáculo de inépcias. Um teatro popular, dizia Farold, é um teatro melhor que outros. Se não for assim, não é um teatro popular. E depois, que triunfo! Poder criar uma série de representações, livremente, sem ter de sujeitar-se à avidez dos diretores, às intrigas, às baixas transigências, ao mau gosto do público, à venalidade dos jornalistas.
Manas Farold era uma força. Era o principal acionista de um importante jornal de grande tiragem, que falava pouco de política mas fornecia indicações abundantes sobre coisas de arte e de teatro, sem desprezar as informações financeiras. Pelo seu jornal, pelo seu teatro, pela sua fortuna, Farold tornara-se uma das 8 ou 10 altas personalidades de Paris que